Pai do Senhor, irmãos e irmãs, nós daremos continuidade à nossa aula sobre o livro de Tiago. Estudaremos dos primeiros 12 versículos do capítulo 3. Nós falaremos sobre o poder da língua, algo muito difícil e atual, mas nós devemos estudar para compreender o que o Senhor quer que nós façamos com a nossa própria língua. Nós sabemos que a palavra boa, trará bênçãos. Ao contrário da palavra má, trará maldição. Nós temos que entender que devemos, enquanto cristãos, falar palavras boas, falar palavras verdadeiras, pois nós temos a verdade, é o Evangelho. Nós devemos proclamar as boas novas do Evangelho. Assim, se nós estivermos numa posição de liderança, nós devemos controlar a nossa própria língua, porque mas eu vou falar um pouco mais à frente, nós, enquanto testemunhos da verdade, nós temos que falar de uma maneira controlada, de uma maneira sábia. Muitas vezes nós devemos nos calar diante de algumas circunstâncias, para que a gente demonstre a sabedoria, a graça e misericórdia do Senhor. Nós vamos falar sobre o poder de dirigir da língua. Nós entendemos que a palavra tanto boa quanto má, ela tem uma consequência em dirigir. Se nós estivermos à frente de uma multidão, à frente de um time, à frente de uma equipe, nós temos o poder da nossa palavra para direcionar aquelas pessoas a um objetivo. Se nós falarmos coisas boas, palavras boas, nós encaminharemos essas pessoas a um objetivo bom. Se nós traçarmos e falarmos coisas más, coisas inapropriadas, nós levaremos, infelizmente, essas pessoas a uns objetivos ruins. Talvez até alcançemos um objetivo em comum, mas não foi da melhor forma que poderíamos. Então nós temos que ter sabedoria. Tiago vai falar aí na sua carta que ele usa duas palavras, freio e leme. Freio a gente pensa como num cavalo, ele correndo de uma maneira desesperada, nós utilizamos o freio para que possamos controlar aquele cavalo, para dar direção. Assim como ele usa a palavra leme para uma simbologia figurativa de um navio. Sem o leme não há uma direção, não tem como fazer um direcionamento daquele navio. O rumo é afetado pela falta de leme. Então nós temos que ter esse controle sobre a nossa língua. Também a língua tem o poder de destruir. A gente vê no versículo 5 ao versículo 8. Tiago usa duas palavras, fogo e vento, assim como numa floresta que ela incendiada, ela começou por um simples fagulho de fogo. E uma palavra, assim como a nossa língua, uma palavra má, sem pretensões ou sem grandes pretensões, a gente acaba destruindo e fazendo um grande incêndio. Então nós temos que pensar cuidadosamente sobre essas coisas. Nós também temos que entender que a língua tem o poder de deleitar. No versículo 9 ao versículo 12, a gente vê essa figuração que Tiago faz sobre fonte e árvore. Fonte nós entendemos que é um motivo, um item para alívio, para conforto. Nós buscamos ao Senhor para encontrar alívio, para encontrar conforto, assim como uma palavra boa. Assim ele usa também o figurativo da árvore que se dá fruto. A palavra boa, ela dá frutos. Então nós temos que entender, assim como a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia, nós entendemos que ela trará ou salvação ou condenação. Assim também como a palavra boa trará bênçãos e a palavra má trará maldição. Então nós temos que entender isso. E para finalizar, nós temos que entender 3 itens. A palavra, a língua, ela é perigosa. Nós temos que entender o poder da nossa língua. Nós temos que desfrutar da nossa língua em prol do Evangelho. Nós temos que dar bons testemunhos através das nossas línguas. São Agostinho dizia que devemos levar o Evangelho, se for necessário a gente falar. Então nós temos que entender que a língua ela é perigosa, nós devemos usá-la com sabedoria. Também a língua é indomável. Com a sabedoria que o Senhor nos deu, nós conseguimos domar animais,
coisas, por exemplo, mas a nossa língua é algo muito difícil. Se nós pudéssemos controlar verdadeiramente a nossa língua, nós seríamos perfeitos. Nós sabemos que a perfeição alcançaremos na glória com o Senhor Jesus. Então nós devemos entender que devemos dominar a nossa língua. Também a língua, ela é incoerente, porque a palavra do Senhor diz que o coração, a boca fala o que o coração está cheio. Então, se nós nos alimentarmos da palavra do Senhor, de coisas boas, estar sempre ligado a palavras boas, a tendência é que nós fiquemos alinhados com as coisas do Senhor, com a verdade. Então, devemos buscar a isso. Então, para finalizar, nós precisamos entender que há o poder da nossa língua em prol do Evangelho, em prol do bom testemunho. Então nós temos que buscar o bom testemunho. E é isso, tá bom? Um abraço.